o Lula é um completo asno? Bem, disso ninguém duvida, todos nós temos certeza absoluta de que o cara realmente não sabe o que está falando, já está gagá, já está senil, nunca foi muito bom com as palavras, isso é verdade, sempre falou muita besteira, mas de um tempo pra cá a coisa está tomando contornos cada vez mais absurdos. E sim, ele fala besteira sobre absolutamente tudo, sobre cada um dos temas possíveis de se imaginar. Quando ele abre a boca, é para falar bobagem, é para nos envergonhar em nível internacional, sempre aquele papo totalmente torto, totalmente estranho, parece que o cara tá bêbado o tempo todo, parece papo de pinguço, parece que ele está 100% do tempo alcoolizado ou simplesmente está senil mesmo, vai saber, mas o fato é que, como bem sabemos, aí o Lula sempre fala bobagem, sempre nos faz passar vergonha, principalmente aí do ponto de vista internacional. Seja então a vergonha alheia que nós temos toda vez que ouvimos o que ele fala, aquela coisa meio Dilma Rousseff, que sempre caracteriza o PT, diga-se de passagem, ou então a vergonha internacional de termos o grande representante, o chefe de Estado do Brasil, falando essas coisas que ele costuma falar lá no exterior. Porém, o Lula dessa vez se superou. Hoje, quando estou gravando este vídeo aqui, ele está na África, lá em Cabo Verde, para ser mais específico, e ele soltou uma frase completamente absurda, uma coisa assim abominável, né? Ele praticamente assim, ou literalmente disse que o Brasil é muito grato à África pelos 350 anos de escravidão. Olha só que coisa! Ele fez questão de agradecer por tudo o que foi conquistado no Brasil em 350 anos de escravidão, uma coisa assim, uma fala pomposa e tudo mais. Será que ele estava achando que ele estava fazendo um elogio para a África, estava fazendo uma média com o pessoal da África, falando esse tipo de besteira, esse tipo de asneira? E é claro que a mídia vai tratar isso aí como uma gafe, foi um deslize que ele cometeu, ele não quis dizer isso, ele foi mal interpretado ou se expressou mal, e vão ter aí especialistas, jornalistas, influencers famosos aí explicando o que ele quis dizer e tudo mais, porque nós sabemos que a grande mídia, que esse pessoal, os influencers aí, os artistas famosos, essa turma toda, essa gentalha que foi responsável por colocar o Lula no poder atualmente, foi esse pessoal que fez a diferença na eleição do ano passado, principalmente aqui no Sudeste. Esse pessoal vai passar pano para essa declaração do Lula aí, não tenha dúvidas disso, obviamente isso vai acontecer. Ainda assim, uma parte da esquerda manifestou aí pelo menos o seu constrangimento, porque, vamos falar sério, não dá para você ouvir esse tipo de coisa e não ficar constrangido pelo menos, você deveria ficar revoltado se você é uma pessoa com um intelecto normal, né? Mas mesmo um esquerdista precisa pelo menos aí ficar constrangido com esse tipo de comentário. E alguns se manifestaram a esse respeito aí, o próprio Sakamoto, né, que está longe de ser um cara isento, né, muito pelo contrário, mas ele próprio repreendeu aí o que o Lula falou, né, inclusive citando algo bastante real, né? Que não é para ter gratidão pela escravidão dos africanos aqui no Brasil. Nós temos que ter vergonha de ter tido escravidão por aqui. Embora fosse um fenômeno histórico, né, a escravidão no Ocidente e tudo mais, o fato é que o Brasil foi o último país civilizado a abolir a escravidão e, independente aí de questões culturais ou o que quer que seja, do ponto de vista libertário, um ser humano ser dono de outro ser humano é um absurdo total, um crime inexpugnável e, de fato, o Brasil tem que se envergonhar do período da escravidão e de todos os males que foram cometidos durante esse período. E sim, eu entendi o que o Lula quis dizer nessa história. Ele quis dizer que, de certa forma, e mesmo contra a sua vontade, os negros colaboraram aí para a construção do Brasil, os negros escravizados, no caso aí, todos esses que foram trazidos à força aí de forma violenta e mantidos aqui de forma violenta durante o período colonial e também durante o Império, né? Todos eles colaboraram muito para construir o Brasil. De certa forma, muito do que o Brasil é hoje foi construído por conta do trabalho de escravos e escravas que foram explorados de forma violenta aqui no Brasil. Então sim, eu sei que é isso que ele quis dizer, você sabe também que é isso que ele quis dizer, mas não importa para o meu argumento aqui. O que eu quero dizer, a comparação que eu quero fazer é: imagina se fosse o Bolsonaro
falando esse tipo de coisa, dando uma declaração igualzinha a essa. Imagine que o Bolsonaro desse uma declaração dessa hoje, mesmo não sendo presidente da República, a repercussão que isso teria na grande mídia. O cara seria crucificado, seria trucidado publicamente por falar esse tipo de besteira, esse tipo de asneira. Mas o tratamento dispensado ao Lula é totalmente diferente, né? Eles não podem simplesmente passar pano por completo pro que ele falou, porque é um absurdo terrível, uma coisa de mau gosto, para dizer o mínimo, mas eles vão dourar a pílula, vão tratar a coisa assim no nível muito menos drástico do que deveria ser tratado, né? Vão fazer essa coisa de explicar o que o Lula quis dizer, justificar as falas dele, dizer que foi uma gafe, um deslize, ele se equivocou, ele se enganou na hora, sei lá que desculpa que vão dar, mas vão dar aquela passada de pano sutil pro Lula assim, embora não possam fazer como eles gostam, que é descaradamente passar pano e falar que não, o Lula tá certíssimo nisso que ele tá fazendo. Porque a verdade é que a grande mídia, esse establishment midiático, os grandes jornais, canais de televisão e os influencers, que são o mainstream da internet, né, esses grandes nomes, que você sabe bem de quem que eu tô falando. Esse pessoal todo aí se resume a ser um bando de pasquins do pior presidente da história desse país, que é o Lula. Tanto pelo que ele faz, as medidas políticas, tanto pela ideologia que ele prega e ele propõe, e a cultura que se criou a partir do seu primeiro governo, a cultura petista, essa coisa da institucionalização da corrupção, o aparelhamento da máquina em prol de um partido político, a nova matriz econômica, todos esses cânceres, todos esses problemas terríveis que foram causados pelo governo Lula, começados pelo primeiro governo Lula e que foram perpetuados desde então e até hoje, transcorridos 20 anos desde o primeiro mandato do Lula, nós não conseguimos nos livrar disso de forma total, de forma completa. Então sim, ele é o pior presidente da história desse país por tudo de mal que ele representa e tudo de mal que ele causou com essa cultura petista, essa cultura lulista que ele promove, ele é o grande promotor disso aí, e a grande mídia, os influencers, os artistas famosos e os isentões são todos responsáveis por isso aí. A grande mídia funciona como um grande pasquim do governo Lula, do PT, sempre passando pano, sempre relativizando as besteiras, as bobagens que ele fala diuturnamente. O pior de tudo, porém, é saber que as coisas que o Lula fala não são simples gafes, como o pessoal da grande mídia faz querer parecer. Sim, o que ele falou hoje pode ter sido sim uma gafe, pode ter sido um deslize, mas a maior parte do que ele fala e que deixa todo mundo de cabelo em pé, que deixa todo mundo aí apreensivo, que deixa todo mundo assim constrangido, a maior parte do que ele fala com convicção, desde coisas inofensivas, comentários homofóbicos, comentários aí machistas, coisas que ele fala tipicamente assim, mas que não são um grande problema no final das contas, são falas infelizes, sim, mas que não representam um grande problema. Mas desde esse tipo de comentário até coisas realmente perigosas para a economia, para a estrutura política, para as liberdades individuais, a maior parte do que o Lula fala, ele acredita realmente naquilo que ele está falando, ele assina embaixo do que ele disse, ainda que a grande mídia tente passar pano aí, melhorar a situação. E esse é o grande problema do Lula, as coisas em que ele acredita, muito mais do que o que ele fala. Geralmente o que nós temos aí é o Lula cometendo sincericídios, né, deixando escapar aí publicamente, para o horror dos seus correligionários que preferiam que esse tipo de coisa ficasse embaixo do tapete. O que ele faz é externalizar alguns dos piores pensamentos que ele possui. Porque a verdade é que, embora o que ele falou lá em Cabo Verde hoje tenha sido um deslize, uma gafe, um mico que ele pagou publicamente, aí, uma coisa vergonhosa, vexatória, mas apenas isso, o fato é que tipicamente o que o Lula fala, o que sai da boca dele é o puro suco do autoritarismo. Vemos aí ataques às liberdades individuais. Ele também falou que tem que extirpar esse pessoal aí, praticamente dizendo extirpar a direita, né, do Brasil, todos aqueles que são contra o governo dele. Então tudo que ele fala é o puro suco do autoritarismo, de políticas socialistas, de destruição da economia, de cerceamento das liberdades fundamentais, enfim, tudo aquilo que nós valorizamos está correndo risco com esse homem aí no governo. Essa é a verdade. Quando ele
abre a boca para falar é para externalizar aquilo em que ele realmente acredita, porque, como você bem sabe, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Quando o Lula comete essas gafes, fala esses absurdos, esses impropérios que deixam todo mundo de cabelo em pé, o que ele está fazendo é externalizar aquilo que está em seu coração, que ele realmente acredita. E aí fica a grande questão, né? Aquela pergunta de R$1 milhão. Onde que estão os defensores da democracia, aqueles que votaram no Lula dizendo que estavam salvando as instituições, quando um cara desses sempre abre a boca para exalar autoritarismo, para colocar em xeque as próprias instituições ou a existência delas de forma isenta, de forma autônoma, de forma independente? Onde estão os defensores da democracia quando as instituições estão sendo ameaçadas, quando as liberdades individuais estão sendo cerceadas? Onde estão todos aqueles limpinhos, isentões que votaram no Lula ou que votaram em branco porque o Bolsonaro fala muita bobagem, Bolsonaro briga com jornalista, Bolsonaro fala palavrão, ele não tem modos? Onde está esse pessoal vendo o Lula fazendo esse tipo de coisa, falando esse tipo de bobagem? Porque nada que o Bolsonaro tenha falado, daqueles arroubos que ele sempre fala assim, de forma espontânea, de forma improvisada, nada do que ele falou se assemelha a esse absurdo que o Lula falou hoje, né? Onde está esse pessoal? É a grande pergunta do dia, é a pergunta que não sai da cabeça, a pergunta de R$1 milhão. Onde está esse pessoal que fez o L, que votou o 13, que votou no Lula no ano passado, querendo uma coisa que, obviamente, o Lula não iria entregar, porque todo mundo sabe como ele é no final das contas. Então, o que nós tivemos hoje foi mais um lamentável espetáculo por parte dessa anta, desse tapir, desse quadrúpede, desse energúmeno chamado Lula, que governa o país, um cara com preparo intelectual desse, ocupando o maior cargo do poder executivo no Brasil, uma coisa assim completamente absurda, que demonstra apenas que a política não tem jeito mesmo, não é o caminho, né? Mas o que nós vimos hoje foi mais um capítulo aí de um livro que infelizmente continua sendo escrito, mais gafes serão cometidas, mais absurdos serão falados por esse senhor desprezível aí, matando a todos nós de vergonha, especialmente aí no cenário internacional, manchando a imagem do Brasil cada vez mais no exterior. E o pior de tudo, a grande verdade é que o Lula vai continuar fazendo isso, vai fazer isso mais vezes e de formas cada vez mais variadas.